Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos para a palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos dando sequência à série de mensagens, as cartas de Apocalipse. E hoje, permitindo o Senhor, nós vamos terminar a primeira carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. Então nós vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, e feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, lemos a Tua Palavra, e precisamos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, para que possamos perceber, enxergar as maravilhas da Tua lei. Então faz isso nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina o nosso coração para compreendermos estas verdades espirituais, e revela as sagradas escrituras, Pai, para que sejamos alimentados, edificados. A minha oração pessoal nessa noite é que enquanto eu estiver falando, ministrando, o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, a fim de que sejamos, sim, fortalecidos pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Nós então estamos vendo que o Senhor Jesus chama João, e nesse chamado ele diz a João que tem algo, ou tem algumas coisas a dizer à sua igreja. E o Senhor Jesus diz para João: escreva o que eu vou lhe dizer. Então nós temos aqui várias igrejas espalhadas na região da Ásia, e cada uma dessas igrejas recebe uma carta que o próprio Senhor Jesus ordenou que João escrevesse, revelações a respeito daquilo que Deus tinha a dizer para a igreja, sobre a igreja. Então nós vimos na semana passada que cada carta tinha uma estrutura, e todas as cartas endereçadas a essas igrejas possuíam uma estrutura comum, como por exemplo, todas elas tinham um mandato a escrever, as cartas endereçadas para cada igreja apresentavam um aspecto da aparição de Jesus, tinha nessas cartas o conhecimento de Cristo a respeito da condição e a saúde espiritual de cada igreja, palavras de elogios
diante das virtudes dessas igrejas, mas também palavras de repreensão diante das fraquezas dessa igreja. Também nessa carta tinha um chamado ao arrependimento, uma promessa dada ao Senhor para aquele que vencesse, e também um mandato para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as cartas tinham essa estrutura, esse conteúdo. Na semana passada nós fizemos a exposição dos versículos 1 e 2, e também o 3, e hoje eu quero me ater dos versículos 4 a 7, e o versículo 4 diz assim: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O Senhor Jesus fala a respeito das obras desta igreja, a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus fala a respeito da perseverança dessa igreja. O Senhor Jesus fala a respeito da posição, do conhecimento teológico, a ortodoxia dessa igreja e a sua postura tão correta diante dos homens maus, uma igreja que não tolerava homens maus, com más obras, com atitudes perversas, ou seja, uma igreja que perseverava suportando o sofrimento por causa do nome de Cristo. Entretanto, o Senhor Jesus dá agora uma repreensão, faz uma repreensão a esta igreja, dizendo: apesar de tudo isso, eu tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela despencou do seu alto nível de devoção para um vale de mediocridade e frieza. E claro que quando se fala dessa frieza, de abandono do amor, não tem como não nos lembrarmos das palavras de Jesus, porque lá em Mateus 24:12, nós temos esse relato, ou seja, Jesus falando: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, a igreja de Éfeso estava vivendo exatamente os efeitos deste aumento da maldade. A igreja de Éfeso estava vivendo exatamente este nível, esta realidade de mediocridade e frieza. O amor, o primeiro amor, havia sido abandonado. Mas a igreja de Éfeso tinha em sua origem, em seu nascimento, um testemunho de muito poder, um testemunho que dava sim muito louvor a Deus, porque quando você vai para o livro de Atos, lá no capítulo 19, você tem parte desse relato de como a igreja de Éfeso surgiu, e o que esta igreja provocou na cidade: uma revolução. Toda a cidade foi abalada pelo evangelho, tamanho foi o impacto desta igreja nessa cidade. Uma igreja que o apóstolo Paulo, ele inicia os seus primeiros dias, ele começa a pregar naquele lugar. Algumas pessoas a princípio rejeitam, mas ele se posiciona e começa a ensinar, e a história diz que o apóstolo Paulo, ele ficou aproximadamente 3 anos com essa igreja, pregando a palavra, ensinando o evangelho, e todo mundo daquela região, diz o texto bíblico, foi alcançado pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Uma igreja influente,
uma igreja que foi como uma igreja mãe para influenciar todas as demais igrejas nessa região. Então nós vemos que este evangelho, ele produziu mudança, produziu transformação na vida de pessoas que estavam associadas e aprofundadas no ocultismo, nas magias, numa vida imoral, imoralidade sexual, adorando a deusa Ártemis. Por causa do evangelho, eles começaram a abandonar essa vida. Então, olhar para a igreja de Éfeso, na sua origem, nos seus primeiros anos, é olhar para uma igreja forte, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja que de fato impactava a sociedade. Mas esta igreja agora, anos se passaram, e segundo os historiadores, essa carta que o Senhor Jesus diz para João escrever, endereçada a carta de Éfeso, abrangia provavelmente a segunda, a terceira geração dessa igreja de Éfeso. E agora a igreja estava fria, agora a igreja estava vivendo uma realidade de mediocridade. E o que nós vemos? Nós vemos que a igreja perdeu a essência. A vida cristã, a vida da igreja, em essência, ela é de fato um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. E é justamente isso que Jesus fala a respeito da igreja de Éfeso. Vocês estão trabalhando com vigor, mas lhes falta amor. Vocês estão perseverando com coragem, mas tudo isso sem amor. Vocês estão examinando os seus mestres, estão identificando os falsos profetas, estão até mesmo odiando os homens maus com as suas obras más, porém lhes falta amor. Vocês perderam a essência, vocês deixaram de me amar como me amavam antes. E o resultado de tudo isso é que o trabalho árduo se torna exaustivo se não for feito com amor. A perseverança no sofrimento pode se tornar dura e amarga se não for aliviada e suavizada pelo amor. A ortodoxia, ou seja, a teologia, se torna fria e morta sem o calor e a beleza que o amor investe nela. É tão forte isso porque o apóstolo Paulo, ele faz uma oração e ele escreve à igreja de Éfeso 30 anos antes desta carta que João envia para Efésios. E sabe qual foi a oração de Paulo? Isso está lá em Efésios 6:24. Diz assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Quando você vai para as cartas do apóstolo João, você vai perceber que as cartas do apóstolo João traz a evidência do amor, encorajando a igreja de Éfeso a respeito do amor a Deus, do amor aos irmãos. Então, era uma igreja que foi ministrada, uma igreja que recebeu um investimento da parte de Deus para manter a chama do amor acesa. Mas de alguma forma essa igreja se perdeu. Essa igreja, ela se desviou. Essa igreja perdeu o foco.
E aqui está o grande perigo na vida do cristão: perder o foco. E o foco que o Senhor Jesus traz para esta igreja não é aquilo que a igreja é capaz de fazer, as suas obras, sabe, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, a sua teologia, tudo isso tem o seu lugar. E o Senhor Jesus, de certa forma, elogia isso. Ele diz: eu conheço essas obras, eu sei que você é assim, mas você abandonou o essencial, você perdeu o foco. Todas estas coisas que vocês realizam não tem sentido se vocês perdem o amor a mim. Porque a essência da igreja, a vida da igreja, a luz da igreja, a relevância da igreja, a importância da igreja, não está somente naquilo que ela faz, mas sim no seu relacionamento com o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Então, esta igreja perdeu o foco. Esta igreja, em algum momento, ela se perdeu, ainda que ela trabalhasse muito, ainda que ela fosse perseverante, ainda que ela tivesse uma teologia muito clara, muito bem definida, ainda que ela identificasse os impostores, os falsos apóstolos, mas esta igreja perdeu o essencial, perdeu a paixão, perdeu o coração cheio do ardor pelo Senhor da igreja. Essa igreja abandonou o primeiro amor. E aí nós vamos para o versículo 5. O versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. No versículo 5, então, nós temos a exortação de Jesus. Se no 4 nós temos a repreensão, então agora nós temos a exortação de Jesus. E a primeira coisa que ele diz é: lembre-se de onde caiu. A memória é uma dádiva preciosa. Olhar para trás pode ser pecaminoso em alguns momentos, mas há momentos em que olhar para trás é a coisa mais sensata que um cristão pode fazer. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito da mulher de Ló, a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídos, e a ordem do Senhor foi para que Ló saísse da cidade. Mas a mulher de Ló, ela estava totalmente presa aos prazeres, aos pecados, aquela vida que Sodoma e Gomorra, ou seja, os moradores daquele lugar, apresentavam, propunham, ofereciam. Então, ao invés dela olhar para aquilo que Deus estava dando como direção no caminho, ela olha para trás, desejando os prazeres, os pecados daquele lugar. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Um outro texto, Jesus fala a respeito daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Este que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, porque olhar para trás nesse sentido é desejar as comodidades da vida, é não estar disposto a assumir as responsabilidades do reino de Deus, é olhar para trás dizendo: eu tenho tantas outras prioridades, o reino fica para depois. Aquilo que Deus tem como propósito, como direção, fica para depois. Agora o meu interesse tem a ver com essa terra. Então, olhar para trás nesse sentido é também pecaminoso. Mas quando um cristão olha para trás
E esta foi a exortação de Jesus: lembre-se de onde caiu, olhe para trás, não para desejar os prazeres deste mundo, tampouco a comodidade desta geração, não, mas olhe para trás, para que você se lembre como você era lá atrás, no relacionamento comigo. Olha lá atrás e lembre-se como o seu coração queimava, me desejava, me buscava. Olha lá atrás e lembre-se como o seu coração estava cheio de amor por mim. E um coração cheio de amor por mim levava você a fazer loucuras por causa do meu nome. Era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: lembre-se de onde caiu, olha lá para trás. E hoje, como igreja, nós precisamos estar atentos, porque nós não somos diferentes dos irmãos da igreja de Éfeso. Podemos cair no mesmo erro, podemos seguir os mesmos passos, a mesma trilha, se não nos atentarmos de que o que é mais importante na vida de um cristão é o seu relacionamento de amor com o seu Senhor, com o seu Redentor. Então, eu não sei se nessa noite tem pessoas aqui que precisam trazer à memória como era lá atrás, como foi a experiência do primeiro amor, aquele coração apaixonado pelo Senhor, que não media esforços para amar o Senhor, e amando o Senhor fazer tantas coisas para Ele, por Ele, a fim de que o seu nome fosse glorificado. Talvez seja essa noite, a noite onde você precisa olhar lá atrás, para se lembrar como era o seu tempo de oração, como era o seu tempo de leitura, os seus períodos de jejum. Talvez olhar lá para trás e lembrar daqueles momentos de adoração, daqueles momentos de serviço, de amar tanto o Senhor e saber que este amor te levava a servir o Rei e o reino. Que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar. Para quê? O Senhor Jesus continua falando com a igreja e Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Esta é a exortação de Jesus para a igreja. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Arrepender-se é mudar de direção. Arrepender-se é dar as costas decidida e completamente para todos os pecados conhecidos. Arrependimento não é o que sentimos sobre os pecados, mas o que fazemos a respeito deles. Ninguém deve esperar para se arrepender. Sabe, o arrependimento, ele não é uma experiência emocional, mas arrependimento é uma experiência de transformação e mudança radical. Diga, por favor, arrependimento não é uma experiência emocional. Arrependimento é uma experiência de transformação e mudança radical. Irmãos, a Bíblia diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados, apagados. Quando se fala de arrependimento, nós não estamos falando de emoção. Eu já ensinei isso à igreja. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Muitos se perdem, por quê? Porque os dois, a priori, apresentam o quê? Um sentimento de tristeza. Tanto o remorso como o arrependimento
tem um início num sentimento de tristeza, mas qual é a diferença? Quando é remorso, a tristeza é pela consequência do pecado, mas quando é arrependimento, a tristeza é por causa do pecado cometido. E o verdadeiro arrependimento, na perspectiva bíblica, não é então a pessoa ficar pensando: eu fiz, eu falei, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, olha agora o que aconteceu. E a pessoa fica alimentando aquele sentimento de tristeza, mas quando você vai ver, não tem mudança, não tem transformação, e aí fica, é aquele ciclo de autocomiseração. Tadinho de mim, Deus, eu não presto mesmo, o Senhor sabe que eu sou isso, eu sou um miserável mesmo, eu não valho nada, eu não valho o que como, eu não valho, e aí fica naquela coisa, entendeu? Aí vem para a igreja, aí olha para a ceia, eu não sou digno, aí passa o pão, passa o cálice, agora é tudo junto, né? Passa o pão, e aí a pessoa fica assim: eu não sou um pecador, aí fica triste. Isso é remorso, porque o arrependimento, ele produz mudança, transformação. Então, quando o Senhor Jesus está falando com a igreja de Éfeso, Ele está dizendo: olha, você abandonou o primeiro amor, então o que você tem que fazer? Você tem que se lembrar de quem você era, entender por que você está tão frio agora, por que você está tão gelado, por que você está tão longe de mim, por que você não sente mais o fervor da minha presença, da minha palavra. Por quê? Porque você abandonou o primeiro amor, você deixou de me amar como você me amava antes. Então você precisa se arrepender, você precisa identificar o que levou você a se desviar, o que levou você a perder o foco, o que levou você a ter agora esse coração gelado, indiferente, essa frieza, e você tem que se arrepender, você tem que dar as costas para estes pecados, para esses sentimentos, para essa postura. Você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha, porque arrependimento é justamente isso. A pessoa tinha uma postura, agora ela se arrepende, ela estava indo para uma direção, e porque ela decidiu, o arrependimento faz com que ela mude de direção, de comportamento. Então, quando Jesus vai falando com a igreja, essa igreja de Éfeso, Ele vai dizendo: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Você precisa reconhecer o seu pecado e abandonar o seu pecado. Você precisa dar as costas a tudo aquilo que te levou para longe de mim, que te distancia da minha presença, da comunhão comigo. Você precisa se arrepender. E depois disso, o Senhor Jesus avança e Ele diz: pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, recomece, tudo de novo. Você não olhou para trás, você não se lembrou como você era, como era o seu relacionamento com o Senhor, como era o seu coração, como você o amava, como você o buscava, como você o desejava. E quanto mais você buscava, quanto mais você orava, quanto mais você tinha comunhão com Ele, mais você tinha alegria de fazer tudo o que você fazia. Mas por alguma razão, em algum momento você perdeu o foco, e aí Ele está dizendo: então arrependa-se agora, arrependido, recomece, volte para aquelas experiências da oração, volte para aquelas experiências da leitura,
Volte para aquelas experiências do jejum, da adoração, da priorização dos cultos, da comunhão, do ministério, do serviço. Volte àquela realidade do compromisso. Pratique as obras do princípio, porque eu disse pela manhã, a vida cristã não tem mágica, queridos, não tem fórmula, tem a decisão de olhar o que Jesus está dizendo e obedecer, dar passos diante de princípios da palavra de Deus. Só que uma coisa chama muito a minha atenção, porque no finalzinho do versículo 5 ele vai dizer à igreja: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Que coisa séria, porque tirar o candelabro do lugar não é outra coisa a não ser essa advertência: se você não se arrepender, você vai deixar de existir. Porque Jesus estava falando a respeito do abandono do primeiro amor, ou seja, sem amor, a igreja não tem vida, não tem luz, não tem relevância, não tem propósito. E aí ele está dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar de você essa capacidade de brilhar, de ter vida, você vai deixar de existir. E um relato histórico que me dá muito temor e tremor, é um relato de John Stott, um teólogo, que ele relata que o bispo Inácio de Antioquia, ele escreveu à igreja de Éfeso no início do primeiro século, e esse bispo Inácio de Antioquia, ele elogiou a igreja de Éfeso, que havia se recuperado, por causa dessa carta que ela havia recebido, isso no início do primeiro século. Porém, mais tarde, a igreja de Éfeso voltou a cair, e segundo esses relatos históricos, na Idade Média, seu testemunho cristão havia desaparecido, ou seja, esta igreja perdeu completamente a sua relevância, a sua importância, a sua influência. E aí John Stott relata que havia um arcebispo anglicano chamado Trench, que ele faz menção de um viajante, que ele chega até o vilarejo onde a igreja de Éfeso existia, e aí esse bispo fala que esse viajante encontra apenas 3 cristãos nessa igreja, na igreja de Éfeso, mas ele encontra 3 cristãos imersos, mergulhados numa ignorância e numa apatia espiritual terrível, de tal forma que eles nunca haviam ouvido falar a respeito do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Irmãos, preste atenção, o apóstolo Paulo foi aquele que fundou a igreja de Éfeso. Depois de um período que o apóstolo Paulo cuidou dessa igreja, a história diz que Timóteo cuidou dessa igreja, foi o pastor dessa igreja. E uma tradição rabínica diz que depois de Timóteo vem o apóstolo João. E é exatamente isso que aconteceu com a igreja, porque ela não se arrependeu como o Senhor Jesus havia dito, e a advertência que ele fez e deu se cumpriu. Esta igreja desapareceu. Agora, queridos, se uma igreja que teve o apóstolo Paulo, Timóteo, o apóstolo João como pastor,
por desprezar o que Jesus disse a ela, desapareceu, o que nos faz pensar que nós podemos viver aquém ou de forma indiferente ao que Jesus diz à igreja e não acontecer o mesmo com a gente? Então nós temos que ficar atentos. Eu pergunto nessa noite, quantos aqui creem que o que Jesus falou à igreja de Éfeso aqui nessa carta que João escreveu, também tem a ver conosco nessa noite, nesse tempo? Quantos conseguem crer, falar assim, olha, eu preciso sim, eu preciso tomar cuidado para eu não abandonar o primeiro amor, como a igreja de Éfeso fez? Porque a gente pode estar aqui, irmão, trabalhando, fazendo, a gente pode terminar todo o culto dizendo, nós somos a igreja, e perdemos a essência do relacionamento real com Jesus. E o tempo vai passar e dali a pouco, porque desprezamos a relação íntima, profunda com Jesus, essa igreja imparável daqui a pouco desaparece, some do mapa, se perde. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que a gente não se perca, mas que a gente continue amando o Senhor Jesus e nos aprofundando cada dia mais no nosso relacionamento íntimo com Ele, e que Ele seja de fato o primeiro em nosso coração. Mas Jesus continua no versículo 6, Ele vai dizer, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quando se fala dos nicolaítas, segundo os historiadores, não existe uma precisão na definição de quem são os nicolaítas. Quando você vai para os livros e você vai estudar, vai pesquisar, você vai perceber que pelo menos 3 possibilidades são apresentadas. A primeira delas é que os nicolaítas são os seguidores de Nicolau, que lá em Atos, capítulo 6, ele é apresentado como um convertido ao judaísmo, e ele era um dos diáconos que foram estabelecidos ali na igreja. E aí, num tempo posterior, ele se apostata e começa então a disseminar de forma totalmente desvirtuada os princípios e valores do verdadeiro evangelho. A segunda possibilidade é que os nicolaítas seriam uma seita gnóstica que tentava se infiltrar nas igrejas. E a terceira possibilidade é que os nicolaítas seriam aqueles que seguiam os ensinamentos dos apóstolos falsos de Balaão, porque no grego a palavra Nicolaus significava ele conquista as pessoas, conquista o povo. E os apóstolos falsos procuravam justamente isso, cativar a mente das pessoas com doutrinas enganosas. E é interessante porque estas coisas que eram ensinadas de forma deturpada, enganosa, não era só a igreja de Éfeso que sofria, mas também a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiátira. A igreja de Éfeso foi o texto que nós lemos, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A igreja de Pérgamo, nós vemos lá no capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Enquanto a igreja de Éfeso odiava as práticas, na igreja de Pérgamo tinham pessoas que se apegavam a esses ensinos.
Na igreja de Tiátira, olha só o que o texto diz, Apocalipse 2, 20 e 21, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A igreja de Tiátira então tolera esse tipo de postura, de conduta, de ensino. Então, independente daquilo que se possa definir de quem são os nicolaítas, em suma, a conclusão que nós chegamos é que os nicolaítas eram essas pessoas que o estilo de vida era imoral, que comiam do alimento sacrificado aos ídolos e pervertiam a verdade. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja é que justamente a igreja de Éfeso, ela odiava esse tipo de ensino, odiava esse tipo de prática. As demais igrejas estavam sofrendo as mesmas pressões, as mesmas influências, mas Éfeso estava se posicionando de forma contrária, de forma correta. Pérgamo, Tiátira, não. E nós vamos estudar essas igrejas, mas o Senhor Jesus diz: olha, há uma coisa a seu favor, ainda que você esteja vivendo este momento, eu tenho isso a seu favor. Mas lembre-se, quando a gente fala da igreja de Éfeso, em odiar esse tipo de ensino, de prática, nós precisamos nos lembrar que Éfeso poderia ter sim essa teologia correta, odiar estas obras más, olhar para esses ensinos dos nicolaítas, esse grupo de pessoas que tentava se infiltrar na igreja, trazendo essa deturpação de uma vida santa, reta, íntegra. Éfeso odiava tudo isso, mas lembre-se, odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Jesus. E era justamente isso que o Senhor estava querendo levar a igreja de Éfeso a entender. Você pode repetir, por favor? Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Jesus Cristo. Então, olhar para o que o Senhor Jesus está falando à sua igreja, a igreja de Éfeso, é sermos encorajados a entender que Ele também está falando conosco, porque perseverar como eles estavam perseverando não é o mesmo que amar ao Senhor Jesus. Ter boas obras como eles tinham, um trabalho árduo, não era o mesmo que amar ao Senhor Jesus. Identificar os falsos profetas e rejeitá-los não era o mesmo que amar ao Senhor Jesus. Uma coisa são as obras, uma coisa é o sofrimento, é a perseverança, uma coisa é a teologia, é a ortodoxia, outra coisa é ter o coração queimando de amor pelo Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Mas o último versículo desta carta destinada a Éfeso diz, o versículo 7: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus, Ele fala com a igreja por meio do seu Espírito. Olha só o que diz o Evangelho, lá de João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem
tudo o que eu disse. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus continua falando com a sua igreja por meio do seu Espírito. Aquele que tem ouvidos, porque além de ter a capacidade de ouvir, o texto está falando também da disposição em ouvir, porque muitos ouvem o que Jesus está dizendo, mas eles não têm a disposição de ouvir de forma correta, porque o coração está endurecido, eles não estão interessados naquilo que o Senhor está dizendo à sua igreja. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, fica muito claro isso, porque Jesus, ele veio justamente para que se cumprisse a lei, para que se cumprisse as profecias, e tudo aquilo que Jesus fez estava registrado nas Escrituras, ou seja, as Escrituras testificavam a respeito do Senhor Jesus, mas os líderes religiosos, eles tinham olhos, mas eles não enxergavam. Por quê? Porque eles desprezavam o ministério de Jesus. Os líderes religiosos, eles tinham ouvidos, mas eles não ouviam, eles não conseguiam discernir. Por quê? Porque eles tinham um coração endurecido. Jesus cumpria as promessas, as profecias, mas eles eram um povo religioso, com um coração endurecido, orgulhoso. Então eles tinham ouvidos, mas não ouviam, porque ouvir num conceito bíblico não é simplesmente escutar, mas é obedecer, é se submeter. Então o Espírito Santo continua falando com a sua igreja, mas a pergunta é: quem tem ouvidos para ouvir? Quem está com o coração aberto para ouvir o que Jesus tem a dizer? Quem está pronto para dizer: fala que o teu servo ouve? Porque esta foi a orientação de Eli para Samuel, quando o Senhor chamava, falava com aquele menino, a instrução foi: quando você ouvir a voz, Samuel, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Da mesma forma, Deus continua falando comigo e com você nessa noite. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ter anseio, sede de saber o que Jesus tem a dizer a nosso respeito. E quando Ele falar, saiba de uma coisa: Ele vai falar sim das tuas obras, vai falar sim das tuas motivações, vai elogiar aquilo que precisa ser elogiado, mas também há momentos em que Ele vai ter uma palavra de repreensão, de confronto. E a pergunta é: será que o nosso coração está aberto para ouvir a repreensão do Senhor Jesus, que conhece a sua igreja? Ele anda no meio da sua igreja. E será que vamos ter a humildade de ouvir e nos submetermos? Porque em todas as cartas você vai ver essa declaração. Infelizmente, nós já vimos, a igreja de Éfeso ouviu por um período, mas depois caiu novamente e ela desapareceu. Mas a conclusão é que ao vencedor, diz o texto, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso quer dizer, a promessa é o livre acesso ao paraíso de Deus.
E essa promessa é justamente para esse tipo de gente que obedece à mensagem da carta e vence essa luta contra o mal. Então, ela tem diante dela uma promessa, uma recompensa. E a carta endereçada para a igreja de Éfeso fala que ao que vencer, ou seja, ao vencedor, ele vai desfrutar da vida eterna no céu, no paraíso. E o que é a vida eterna? Jesus falou sobre isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O paraíso de Deus é o céu, a morada do amor. Por que é a morada do amor? Porque Deus é amor. Sabe o que aprendemos? Aprendemos que a recompensa do amor é mais amor na comunhão perfeita do céu, o paraíso. E aí, queridos, como que esse amor pode ser despertado? Quando as Escrituras falam a respeito do amor, nós precisamos entender, e o apóstolo João fala isso na sua primeira carta. Ele vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga, por favor, eu posso amá-lo porque Ele me amou primeiro. Então, quando se fala de amor, queridos, Jesus nos ensinou a linguagem do amor. Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro, Ele nos aceitou primeiro, Ele nos acolheu primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Nós éramos pecadores, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Antes de você poder fazer qualquer coisa para Deus, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te resgatou. Nisto conhecemos o que é o amor. 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Sabe, queridos, a igreja hoje, ela tem uma obra a ser realizada. A igreja hoje tem uma luta a ser travada. A igreja hoje tem um credo a ser defendido, uma teologia para ser compreendida, pregada e defendida, sim. Mas, sobretudo, a igreja hoje tem uma pessoa para amar, e esta pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, o dono do nosso amor. O salmista, no Salmo 18, verso 1, ele vai dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. É uma declaração de amor. No teu coração tem palavras aí de amor a Jesus? Se no teu coração tem palavras de amor a Jesus, eu quero encorajar você a dizê-las para Jesus. Se você quiser e puder, feche os teus olhos agora e vai dizendo o quanto você ama Jesus. Não se preocupe com quem está do teu lado. Não perca o foco agora, nesse momento. Simplesmente, se você quiser, e se você entendeu esta palavra, ou pelo menos parte dela, vai fazendo essa declaração de amor a Jesus. Porque mais do que vir à igreja, nós precisamos amar Jesus, e precisamos vir à igreja porque amamos a Jesus. Mais do que ler a Bíblia, nós precisamos amar Jesus, e porque amamos a Jesus, nós lemos a Bíblia. Muito mais do que orar, nós precisamos amar a Jesus e orar,
É algo natural de quem ama Jesus, porque oração é conversar com Ele, é dialogar com Ele, é intimidade com Ele. Vai declarando o seu amor por Jesus, vai dizendo: Jesus, como eu te amo, como tu és importante para mim. Jesus, tu és o amado, desejado da minha alma. Jesus, eu te quero mais que tudo, eu te amo mais que tudo, eu te amo mais do que o ouro, eu te amo mais do que a prata, eu te amo mais do que qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. Tu és o meu bem maior, Jesus, muito mais do que aquilo que eu possa fazer. É o meu sentimento, é o meu desejo por ti, eu anelo por ti, eu desejo a ti. Eu não vivo sem ti, eu não posso viver sem ti. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Vai dizendo isso para Ele nessa noite. Vai dizendo que Ele é a essência da tua existência, que Ele é a essência de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você faz. Vai dizendo para Jesus o quanto Ele é importante para você. Vai declarando-se a Ele nessa noite. Vai dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Oh, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Diga: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro.
Levante as suas mãos nessa noite e erga a tua voz declarando isso. A igreja cheia deste amor adora, adora. Vem Espírito Santo, derrama sobre nós esta graça, esta unção de amor. Te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Oh, aleluia. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu creio que se faz necessário uma oração que expressa uma aliança, uma oração que expressa uma aliança de renovação de um compromisso. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que precisa fazer uma oração, e eu quero orar junto com você. E esta oração é uma oração baseada nessa exortação de Jesus. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a viver, volte a praticar as mesmas obras do início. Você entendeu que o Espírito Santo está te chamando para um recomeço. O Espírito Santo está dizendo: eu quero que você seja aquele ou aquela que você era lá atrás. Em algum momento, por alguma razão, talvez você perdeu o foco, mas nessa noite o Espírito Santo está falando comigo, o Espírito Santo está falando com você, que é uma noite de renovação, é uma noite de recomeço, é uma noite onde o coração vai voltar a arder por Ele prioritariamente, e por tudo aquilo que tem a ver com Ele. Se você precisa fazer esta oração, e eu quero orar com você, eu quero te encorajar a vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você que precisa fazer esta oração, pode vir. Vem, oh, vem, Senhor. Pode vir. Oh, aleluia. Aleluia. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero, é o que queremos. Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Pode vir. Você não precisa ter vergonha, você está diante do Senhor da igreja. É uma atitude de coragem, sim, mas que representa uma aliança, que representa uma renovação num compromisso, que representa o reconhecimento de que você
Em algum momento, por alguma razão, você abandonou o primeiro amor. Mas hoje, o Espírito Santo está dizendo: eu vou te renovar hoje. Eu vou te renovar hoje. Eu te perdoo hoje, eu te curo hoje, eu te saro hoje, eu te renovo hoje. Hoje eu coloco um divisor de águas. Oh, aleluia. Peço que a igreja estenda suas mãos na direção desses amados que estão aqui à frente. Peço que os líderes, os pastores, presbíteros, intercessores, intercessoras, nós vamos orar com muito amor por esses irmãos, por esses queridos. Oh Deus, nós temos ouvido a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nesta noite nós queremos trazer à memória aquilo que representa os dias dos nossos pequenos começos. Olhamos para trás para lembrar como o nosso coração queimava, como o nosso coração ardia, como a nossa devoção, o nosso compromisso era tão maior do que é hoje. Nesta noite nós nos lembramos, e esta lembrança é justamente para dar o próximo passo de arrependimento, reconhecendo que abandonamos o primeiro amor, nós perdemos o foco, por alguma razão perdemos a essência. Talvez nós ouvimos homens demais, talvez as coisas deste mundo, desta terra, as preocupações, os prazeres tiraram de nós o foco verdadeiro, a paixão pela Tua glória, a paixão pela Tua presença, pela Tua palavra, pela igreja. Mas nesta noite nós confessamos o nosso pecado. Nesta noite nós nos arrependemos. E agora, diante de Ti, ajoelhados, prostrados, nós renovamos o nosso compromisso contigo. Nós declaramos que o Senhor é poderoso para fazer nova todas as coisas. Hoje é noite de recomeço, é noite de renovação, é noite onde os dons serão renovados. O fogo, a paixão pela Tua presença, pela Tua glória vai ser reacendido. Oh, a paixão, o fogo da Tua presença vai voltar a queimar nos nossos corações, a tal ponto que nós vamos voltar a praticar as obras do começo. O amor vai nos levar mais adiante. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. É noite de renovo, é noite de restauração, é noite de recomeço, é noite de cura, é noite onde o Senhor está sarando, curando feridas da alma. O Senhor está liberando bálsamo, este bálsamo que sara, que cura. Noite de libertação de todo medo, de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo sentimento que não te glorifica. O Senhor está quebrando, o Senhor está quebrando as amarras, as correntes, e agora as coisas estão sendo renovadas. Oh, aleluia. Cante
canteleba, xuri canteleba, labalaba. Oh Senhor, oh Senhor, oh aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, oh Senhor, vem Senhor e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. glória a Deus, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Vocês podem se levantar. E olha só que coisa poderosa, quando o Senhor Jesus fala com a igreja, e Ele está falando conosco nessa noite, Ele fala a voltar a praticar as obras lá do começo. Sabe, eu sei que todos os senhores, os que vieram aqui, os que também não vieram aqui à frente, mas todos nós temos as lembranças de como era lá atrás, essa experiência do primeiro amor. E o que Jesus está dizendo para nós é que é o seguinte: volte a praticar aquelas obras. Então, se tem a ver com a oração, volte a orar como você orava. Se tem a ver com a leitura das Escrituras, volte a ler como você lia. Se tem a ver com o jejum, se tem a ver com adoração, se tem a ver com o ministério, se tem a ver com a igreja, olha, volte. Sabe por quê? Porque quando a nossa relação com Jesus está resolvida, o amor cria uma atmosfera diferente, o amor cria um cenário diferente. As obras são as mesmas, mas o coração é diferente. As obras são as mesmas, mas o vigor é diferente, a motivação é diferente. Tudo por quê? Porque o primeiro amor, a essência da nossa vida, a essência da igreja, que é o Senhor Jesus, está sendo resgatado. Então não é mágica, não é fórmula, é um princípio que Jesus está falando para nós, e a gente só precisa crer e fazer conforme Ele está dizendo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pode voltar para o lugar de vocês. Amém, meus queridos? Que coisa preciosa. Então, que o Senhor nos dê graça para não nos esquecermos do que o Espírito está dizendo à sua igreja. Não são as obras que mantêm uma igreja de pé, não é a teologia da igreja que a mantém de pé, ou a sua ortodoxia, tampouco a perseverança de uma igreja que mantém ela de pé, não é a postura de identificar uma falsa doutrina ou um falso mestre que faz com que esta igreja permaneça com a sua luz acesa. Não, todas estas coisas têm a sua importância, mas o que mantém uma igreja numa posição de relevância, e guarde uma coisa, quando eu estou falando de uma igreja, estou falando da Igreja Brasil para Cristo, que está aqui na rua 3 Meninas 287, estou falando de mim, estou falando de você, porque você precisa brilhar onde você vive.
Você precisa brilhar lá na empresa. Ou você é um daqueles que desaparece no meio das trevas? Não, nós somos a igreja. E nós precisamos brilhar. E só tem uma coisa que faz com que a igreja brilhe: o seu amor por Jesus, o seu relacionamento íntimo com Jesus. E não se esqueça, quando se fala de amor, a Bíblia não fala que amor é um sentimento. Nós ouvimos hoje que Deus amou de tal maneira que Ele fez o quê? Que Ele deu. Amor é uma atitude. Amor é uma atitude. Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Se você me ama, então você vai fazer aquilo que eu estou lhe dizendo para fazer. Por isso que nessa noite, o que Ele tem dito para nós é justamente isso. Lembre-se, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Amém? Vamos cantar a última vez este refrão. Vem, Senhor.